Já imaginou ser um jovem exilado, vivendo num império estrangeiro, e de repente receber uma ordem que vai contra tudo aquilo em que você acredita? O que você faria se tivesse que escolher entre a sua vida e a sua fé? Essa não é uma pergunta hipotética. É a história real de 3 jovens que enfrentaram a prova de fogo literal e nos deixaram uma lição de coragem que ecoa até hoje. Nossa jornada nos leva para a antiga Babilônia, um dos impérios mais poderosos da história, governado pelo imponente rei Nabucodonosor. Ele era um homem de grandes ambições e um ego ainda maior. Um dia, ele teve uma ideia grandiosa: construir uma estátua de ouro maciço com quase 30 metros de altura. Imagine a cena: uma figura dourada gigantesca brilhando sob o sol da Babilônia, um símbolo do poder e da glória do rei. Mas a estátua não era apenas para decoração. Nabucodonosor emitiu um decreto para todo o império. A ordem era clara: quando a orquestra real começasse a tocar menos com trombetas, harpas, liras e todo tipo de instrumento, todos, sem exceção, deveriam se ajoelhar e adorar a estátua de ouro. A consequência para quem desobedecesse era terrível e imediata: ser lançado vivo numa fornalha de fogo ardente. A mensagem era simples: ou você se curva a mim, ou vocaquima. Nesse cenário de pressão e medo, viviam 3 jovens judeus que haviam sido levados cativos de Jerusalém. Seus nomes hebraicos eram Ananias, Misael e Azarias, mas na Babilônia eles eram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Por sua sabedoria e competência, eles foram elevados a altos cargos na administração do reino. Eles serviam ao rei com excelência, mas o coração e a lealdade deles pertenciam a um único Deus, o Deus de Israel. Enquanto a música soava e a multidão se curvava em adoração à estátua de ouro, 3 homens permaneceram de pé. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se ajoelhar. Para eles, adorar uma imagem de ouro era uma traição direta ao primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Eles sabiam o que estava em jogo. Eles viram a fornalha, sentiram o medo no ar, mas a convicção deles era mais forte que o medo da morte. Claro, essa atitude não passou despercebida. Alguns oficiais babilônios, provavelmente corroídos pela inveja do sucesso daqueles estrangeiros, viram ali a oportunidade perfeita para derrubá-los. Eles correram até o rei e com malícia denunciaram: ó rei, que vivas para sempre, há 3 Judeias, Sadraque, Mesaque e Abednego, a quem nomeaste administradores, que não te dão atenção. Eles não servem aos teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. A fúria de Nabucodonosor foi imediata. Como ousam desafiar sua autoridade? Ele mandou chamar os 3 jovens imediatamente. Diante do rei, com um rosto vermelho de raiva, eles ouviram a acusação. Mas em vez de condená-los na hora, Nabucodonosor, talvez por um resquício de apreço que tinha por eles, ofereceu uma segunda chance. Ele disse: é verdade que vocês não servem aos meus deuses? Pois bem, vou dar mais uma oportunidade. Quando a música tocar, se vocês se prostrarem e adorarem a estátua, tudo bem. Mas, se não o fizerem, serão lançados na fornalha. Então, ele perguntou com arrogância: que Deus poderá livrar-los das minhas mãos? Essa pergunta era um desafio direto, não apenas aos jovens, mas ao Deus deles. E a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego entrou para a história como uma das maiores declarações de fé já proferidas. Com calma e firmeza, eles disseram: Uai, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos tem poder para nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Até aqui, a fé deles é impressionante. Eles acreditavam no poder de Deus para o livramento, mas o que eles dizem a seguir eleva a fé deles a um nível completamente diferente. Eles continuam: mas, se ele não nos livrar, ainda assim, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Vamos parar e pensar no peso dessa frase. Mas, se não, a fé deles não era uma fé condicional. Não era um Deus, eu te sirvo se você me livrar. Era uma fé absoluta. A lealdade deles a Deus não dependia do resultado. Livres ou mortos, eles pertenciam a Deus. Eles estavam dizendo que a presença de Deus com eles era mais valiosa do que a própria vida. Eles preferiam queimar com a integridade intacta a viver curvados e com a consciência traída. Essa resposta inabalável foi a gota d'água para Nabucodonosor. A fúria dele chegou a tal ponto
que seu rosto se transformou. Ele gritou ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. 7 vezes. O calor se tornou tão intenso, tão violento, que os soldados mais fortes do exército, os homens designados para amarrar e jogar os 3 jovens no fogo, morreram queimados apenas por se aproximarem da abertura da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, completamente amarrados, foram lançados no meio das chamas vorazes. Para qualquer espectador, era o fim, uma morte horrível e instantânea. O rei e seus conselheiros observavam, esperando ver os corpos serem consumidos em segundos. Mas então, algo absolutamente inacreditável aconteceu. Nabucodonosor, que estava sentado, saltou de pé, com os olhos arregalados de espanto e terror. Ele se virou para seus conselheiros e perguntou, com a voz trêmula: "Não foram 3 os homens que amarramos e atiramos no fogo?" Eles, confusos, responderam: "Sim, ó rei, certamente foram 3. O rei, então, apontando para a fornalha, exclamou: "Mas olhem, eu estou vendo 4 homens, andando soltos e ilesos no meio do fogo. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses." No coração da fornalha, onde a morte era certa, aconteceu o milagre. O fogo, que foi intenso, o suficiente para matar os soldados do lado de fora, não tinha poder sobre os servos de Deus. E o mais incrível, eles não estavam sozinhos. Havia uma 4ª pessoa com eles, um ser celestial, descrito pelo próprio rei pagão como semelhante a um filho dos deuses. A tradição cristã vê nessa figura uma teofania, uma aparição do próprio Cristo pré-encarnado, que desceu para estar com seus servos no momento de maior angústia. Deus não os livrou da fornalha, ele entrou na fornalha com eles. As chamas queimaram apenas uma coisa: as cordas que os prendiam. Eles foram jogados amarrados, mas agora andavam livres, dentro do fogo, na companhia do seu Salvador. Completamente chocado, Nabucodonosor se aproximou da boca da fornalha e gritou: "Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui." E para o espanto de toda a corte babilônica, os 3 jovens saíram caminhando calmamente de dentro do fogo. Todos se reuniram ao redor deles, examinando-os, e o testemunho foi unânime e inegável. O fogo não tinha tocado em seus corpos. Nenhum fio de cabelo estava chamuscado. Suas roupas estavam perfeitamente intactas. E, o mais impressionante de tudo, eles nem sequer tinham cheiro de fumaça. Era como se tivessem acabado de dar um passeio num jardim, e não numa fornalha superaquecida. Diante dessa prova irrefutável de poder, o orgulhoso Nabucodonosor se curvou, não diante de sua estátua, mas em reverência ao Deus dos Hebreus. Ele declarou: "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos." Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a entregar a vida a servir e adorar somente ao seu Deus. O rei, então, emitiu um novo decreto: qualquer pessoa, de qualquer povo ou língua, que dissesse qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seria despedaçada. Porque, como o próprio rei concluiu, nenhum outro Deus é capaz de livrar como este. E depois de tudo, os 3 jovens foram promovidos a posições ainda mais altas no reino. A história deles é um testemunho eterno. Ela nos ensina que a verdadeira fé não é a ausência de provas, mas a presença de Deus no meio delas. Às vezes, Deus acalma a tempestade. Outras vezes, Ele nos acalma no meio da tempestade. E às vezes, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele caminha conosco no meio do fogo. A fidelidade deles não só garantiu o livramento, mas revelou a glória de Deus a uma nação inteira e transformou o coração de um rei arrogante. O fogo que deveria destruí-los foi o palco para o maior milagre de suas vidas. Que a coragem desses 3 jovens nos inspire a permanecer firmes em nossa fé, não importando o quão quente a fornalha da vida possa parecer. Porque o mesmo Deus que andou com eles nas chamas é o mesmo que promete nunca nos deixar nem nos abandonar. Obrigado por assistir. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais histórias de fé e coragem. 8. Approxima.